galera do nosso querido Jovem Cast. Hoje estamos aqui em mais uma quinta-feira, trazendo mais um tema da lição da nossa querida Escola Sabatina, para que a gente possa estar trabalhando e também tirando algumas dúvidas que a gente gerou durante a nossa semana. Convido você, jovem, para que você possa também nos enviar e colocar nos comentários dúvidas que foram geradas em algumas outras lições, para que a gente possa estar dando retorno também, tanto nos comentários quanto nas nossas redes sociais, para que a gente possa criar esse contato contigo. Também pedimos que você envie esse link, que você envie o link, que você convide outras pessoas para assistir também, porque nós temos certeza que assim como Deus pode te abençoar, Ele pode abençoar os outros, e você pode ser um instrumento dele, para que outras pessoas possam conhecer ainda mais e também entender e compreender a lição da classe jovem. Bom, hoje estamos aqui com os nossos convidados queridos, a Ana e o Pirolo. Muito obrigada por vocês estarem mais uma vez aqui com a gente. Tenho certeza que a galera gostou muito de vocês. Estão aqui de volta, né? Então, assim, deem um oi pra galera. Vou deixar com vocês agora. Oi. Bom, gente, a lição dessa semana, ela tem o tema Resistindo à Tentação. E tanto na lição quanto na nossa própria tirinha, ela também nos mostra que a Bíblia, ela é um guia muito importante na hora da gente poder tomar as nossas decisões. E, gente, lendo a lição dessa semana, o que vocês acharam? Falem um pouquinho sobre um ponto em especial que vocês gostaram, que vocês acham importante, que vocês tomaram como princípio na vida de vocês. Para mim, eu achei bem interessante ver novamente como Jesus venceu a tentação. Muitas vezes na nossa vida a gente quer vencer a tentação do nosso jeito, só que não é do nosso jeito que nós vencemos. Interessante que a lição, uma frase que me impactou a mente, que ela diz que Jesus venceu as tentações porque ele tinha uma convicção na mente. E isso, para quando nós tomamos para si próprios, ter uma convicção é ter a certeza que o que você está fazendo é certo. Então, acho que me tomou bastante isso na cabeça, que para mim ter uma convicção daquilo que eu estou fazendo para que consiga vencer as tentações. Eu acho que uma coisa que eu tomo pra mim também, que a tentação ela é muito sutil, né? Então, por mais que com o decorrer da lição, quando se lê, é que por mais que existam coisas que não sejam pecado, dependendo da maneira como se você utiliza aquilo no seu dia a dia, pode vir a tornar-se no sentido de que tem coisas que não são pecado, mas que na minha vida vão ser, dependendo da maneira como eu estou usando aquilo, seja redes sociais ou outras ferramentas. E a lição ela trouxe muito sobre isso, né? O quanto as redes sociais elas afetam o nosso dia a dia, às vezes a gente pode estar usando elas de forma errônea, sendo que elas estão ali para ser um instrumento para que a gente possa compactar outras pessoas, para que elas possam também conhecer o mesmo amor de Jesus que a gente conhece. E bom, gente, a lição ela fala bastante sobre vícios e os vícios que nós criamos hoje em dia. E eu queria saber de vocês, como que nós conseguimos manter um equilíbrio em um mundo que ele oferece tudo em excesso pra gente? Difícil? Não? Gente, hoje, na minha opinião, o mundo ele oferece muitas coisas fáceis para nós. Antigamente eu acho que era mais difícil a gente conseguir as coisas. Hoje em dia está muito fácil. E esse excesso, eu fui buscar aqui no dicionário o que significa, diz que é quando nós temos coisas a mais do que aquilo que nós precisamos. E muitas vezes acontece, né? Nós precisamos só de algumas coisas simples. Só que nós queremos coisas a mais, tecnologias, outras coisas, e aquilo acaba ocupando a nossa mente de forma tão grande que nós não conseguimos mais entender o que é certo e o que é errado. Interessante, né? E é isso que o mundo oferece. Cada vez mais ele vai oferecer mais coisas, para os jovens começar a se distanciar de Deus. Eu acho que isso atrapalha demais a vida. Eu acho que é muito difícil ter uma resposta exata sobre como manter um equilíbrio, porque o equilíbrio ele depende para cada pessoa. Mas eu penso que a gente vive numa sociedade que ela é hiperestimulada. A gente tá o tempo todo na frente de telas, na frente de sons. E uma forma de se manter o equilíbrio é ser criterioso. Há coisas que eu não vou pôr diante dos meus olhos, assim como Davi falava, não coloco nada de mal diante de mim. Então, para que a gente consiga encontrar o equilíbrio, nem tudo eu vejo, nem tudo eu ouço, nem tudo eu assisto, e ser mais criterioso, né? Só que para fazer isso,
Já imaginaram? É difícil, não é? Porque hoje é tão fácil que qualquer coisa que você tá do seu lado, no seu ambiente, ele vai conseguir te puxar para esse lugar. Porque tá muito fácil. Tá muito fácil. Tudo tá muito fácil. Antes eu lembro que para você falar no telefone, não sou tão velho assim, gente, desculpa. Para você falar no telefone, você tinha que estar no orelhão, comprar primeiro que você não tinha que estar orelhão, né? Você tinha que ir numa mercearia, naqueles mini mercados que hoje nem existe mais, na Mercado Livre tomou conta, os mercadão, mas você ia até lá, comprava uma fichinha, você ia naquela fichinha, que é aí que vem a expressão da ficha caiu. Por quê? Porque você estava falando com a pessoa, quando você vê a ficha cair, assim, desligava a ligação. Hoje não, né? Até pra namorar, tem gente que fica 2, 3 horas no começo do namoro conversando e tal. Então tá muito fácil. Antigamente a gente, pra fazer uma ligação era difícil, tudo era difícil. E hoje em dia esse excesso de coisas, por um lado é bom, mas por outro lado, para você manter o equilíbrio, é bem difícil para você saber suprir o que é certo e o que é errado. Né? Rafa, então já que a gente tá falando sobre equilíbrio, fala pra gente como que a gente consegue se manter saudável com relação às redes sociais, com relação à comida, sendo que tudo é projetado para virar um vício. Gente, essa maneira saudável é complicada, viu? É complicado se você olhar a maneira saudável de se viver, e olha que não é por falta de conselho, né? Tem até uma figurinha no WhatsApp que é por isso, que era o Martin falando assim, é por isso que eu escrevi tanto conselho para vocês. E porque tem tanta coisa que a Ellen White fala, e eu falo por mim, falo por todo mundo, a gente não vive. Nós se alimentamos mal, nós fazemos todas as coisas da maneira errada. Começando por alimentação. Na lição passada a gente falou tanto de mente, e a gente não comentou sobre isso, sobre a alimentação, né? Sim. E a alimentação, ela é de tal importância para que a nossa mente fique saudável. É muito importante. A gente fala muito de semente, até meu filho, ele come a comida com sementinha, que é a semente de linhaça, né? Ele fala, papai, tem que ter sementinha. Que é uma maneira que a gente está tentando ensinar para ele um hábito saudável. Mas que a gente não segue, né? Porque a gente vai diga aqui para mim, você vai no shopping passear. O que você come? McDonald's? Frango no balde. Ah, não tem mais, né? Não. 10 pastéis. Não, geralmente é no Mac mesmo. McDonald's. Burger King, né? Que agora o refri é de graça, né? Tipo, você toma à vontade. Não é assim? E é saudável, gente? Não é, né? Infelizmente não é. Outra coisa que a gente a gente leva a marmita pro trabalho. A gente come aquela marmitinha lá, depois passa a manhã inteira, daí só come a marmita, passa a tarde inteira, não come mais nada. Chega em casa, faz um pratão de arroz, feijão, batata frita e carne. Tá rindo porque faz isso, né? Eu? Jamais. Você entendeu? A gente faz isso. E a nossa alimentação acaba não suprindo a necessidade que nós temos. Então os nutrientes, eles não chegam na nossa mente, a nossa mente enfraquece. Não é assim? E é um vício que a gente torna, porque... Por que eu falo que é um vício? Porque aquilo se torna fácil e se torna uma coisa contínua na nossa vida. Porque é fácil você descongelar uma carne ali, fritar. Acabou, né? Você faz as almôndegas congeladas ali, deixa ali, só chega e faz. É fácil. Só que muitas vezes, cadê o verde do nosso prato? Cadê o tomate? Cadê tudo mais? A gente não se alimenta. E isso, a nossa mente, ela se enfraquece. E a gente abre um espaço para a nossa mente se perder naquilo que nós precisamos realmente ser. Né? Então o nosso equilíbrio ele fica bem distante disso. E acaba se tornando um vício. Né? Justamente. E eu penso que bons hábitos, por mais difíceis que eles sejam de serem construídos, eles são muito mais valiosos, porque é tudo uma questão realmente de você ter continuidade naquilo. Porque academia é muito difícil de você fazer no começo, mas depois parece estranho você não mais treinar. Você viu que eles lançam o trimestral? Aham. Porque eles sabem que a pessoa vai 2 dias e não volta mais. Eu já trabalhei em uma academia, gente. Era nesse estilo. A gente fazia planos assim de meses. Anual, paga metade do preço. Tinha gente que só pagava o anual e não ia nunca. Teve uma época, uns 5 anos atrás, que abriu a Smart Fit. Lembra que abriu a Smart Fit? E daí eles abriram com a cadeira de massagem. Foi a melhor coisa que eles fizeram para lucrar na vida, né? Porque os cidadãos iam lá, ninguém fazia fila nos equipamentos. Os equipamentos mas ia na cadeira de massagem, tinha 15 esperando. O pessoal ia na cadeira de massagem e ia embora. Porque se torna um hábito fácil para nossa vida, né? Que sarro. Mas eu até vi uma piada lá.
Só pra constar, eu fechei o plano de 1 mês, já perdi 30 dias esse mês. Se passaram 6 meses de academia, perdi R$600. Foi isso, né? Mas justamente porque bons hábitos, eles são difíceis de serem construídos. Mas é tudo uma questão de adaptação. Quando você se adapta a comer bem, comer mal se torna algo ruim. Teu corpo até, de certa forma, rejeita aquilo. Então, quando a gente diz como manter uma relação saudável, é construa bons hábitos e tenha o domínio próprio para conseguir mantê-los. Porque quando a gente olha para a questão das redes sociais, elas se tornaram algo presente na nossa vida porque a dopamina ela é rápida. Você só vai girando ali os vídeos e tudo mais. E a gente perde o hábito, por exemplo, da leitura. Porque é uma dopamina lenta que vai ser processada no teu cérebro. E você perde a satisfação naquilo que você está fazendo. Então, quando a gente fala como manter hábitos saudáveis, relações saudáveis com algo que, de certa forma, vai estar para sempre presente na nossa vida, rede social, alimentação, e a gente precisa estudar mais sobre, porque aquilo que era para ser uma ferramenta boa se torna uma armadilha para nós. E é por isso que nós olhamos para esse sentido da rede social, por isso que a gente falou do espelho, né? As pessoas eles se espelham muito no que elas conseguem ver. Se ela tem ali seguindo uma pessoa famosa que gosta de cozinhar, o que ela vai gostar de cozinhar? Se ela segue alguém que não gosta de comer coisas boas, o que ela vai comer? Coisa ruim. Se ela vê uma propaganda lá na rede social, lá atorando lá sobre McLanche Feliz é de criança, sobre o Whopper, que é um sanduichão assim, na propaganda parece um sanduichão desse tamanho, você vai lá, não dá palma na mão, pequenininho, né? Tem que comer uns 5 para satisfazer. Esse é o Mac triste e feliz. Mas o que acontece? Ele falou com tanta sinceridade que era algo triste, que eu acho que é de uma realidade Você dele. entendeu? E acaba sendo um hábito de vício, porque você está seguindo aquela pessoa ela te instrui a fazer aquilo, mesmo você não querendo. Você não querer. Mesmo coisas que são que nem a gente consegue ver. Porque a pessoa que a gente segue, que é o famoso influenciador, né? Se ele usa uma roupa preta, você nem sabe, mas você vai lá e você vai comprar que roupa? O teu subconsciente, automaticamente, ele vai lá e vai comprar roupa preta. Se come tal comida, ela vai. Por isso que eles são patrocinados, né? Porque a maioria eles fazem propaganda sobre aquele alimento porque sabem que os seguidores eles vão lá e fazem. É aí que não tem equilíbrio, né? Porque a gente não consegue mentalizar aquilo. O ser humano hoje ele parou de pensar antes de agir. Ele age e depois pensa e se arrepende. Não é assim? A gente faz isso. Às vezes a gente come um monte lá, né? Gasta um monte na pizzaria, chega em casa, ela vai ver a conta lá negativa. Nossa, por que eu comi tanto? Por que eu fiz isso tanto? Mas é por quê? Porque a gente só está pensando depois. Ao contrário do que o Espírito de Profecia nos diz, né? Que nós devemos pensar antes de agir. Sim. E não agir antes de pensar. Agir sempre pela emoção, né? Os dois comentários que vocês fizeram é muito interessante porque fica muito nítido que a tentação ela é sutil. Ela vai te prendendo aos poucos e quando você vê, você já está totalmente entrelaçado ali nela. E era justamente uma pergunta interessante para mim fazer. Você me chutou aqui, vocês não estão vendo, mas ela me chutou aqui de baixo. Aqui, ó. Olha minha canela. Desculpa. Juro que não foi indireto para nada. Mas ela estava descontando a raiva. Entendi. A gente estava falando ali sobre a tentação, ela ser sutil. E eu gostaria de saber de que forma que a tentação ela se apresenta na nossa vida, de que forma que ela consegue nos prender. Tem uma frase que um pastor diz que ele fala que muitos perderão o céu por conta dos seus pecados, mas muitos perderão o céu por conta de coisas que não são pecado, mas que acabou tornando. No sentido de que o Luciano Subirá, no livro Até Que Nada Mais Importe, ele fala que nada é tão perigoso na vida quanto as distrações. Porque elas nos afastam, têm um potencial para nos afastar mais do que o próprio pecado. Porque se instala na nossa vida, a gente nem vê o prejuízo que aquilo está nos trazendo. Até na questão dos maus hábitos que a gente acaba tendo na nossa rotina, questão de rede social e entre outros fatores, né? O interessante de nós pensarmos no que é pecado e o que não é pecado é conseguirmos identificá-los do ponto inicial o que é e o que não é. Por quê? Se você está seguindo a rede social, é pecado? Através de qual ponto ele se torna pecado? É a mesma coisa uma comida.
Você está comendo ali, é pecado você comer? Não. É a partir de qual momento que se torna pecado? A partir do momento que você não precisa mais, você está enchendo o bucho. E infelizmente, isso está acontecendo a cada dia mais com a população. Sim. Porque o povo está ficando sedentário, o povo não se alimenta direito. Eu falo por mim próprio. Eu sou professor de educação física, estou gordinho. Foi um relato pessoal. Não corro, não parei de correr. A gente para de correr, para de se exercitar. A gente entra num ponto da nossa vida que nós estabilizamos. Quando nós estabilizamos, é aí que entra o perigo. Por quê? Porque a gente não consegue mais discernir o que é pecado. Porque eu já acostumei a comer tanto que aquilo se tornou um pecado. Porque eu estou comendo. Às vezes não precisa de você viciar no chocolate. Que muitas vezes a gente não é viciado só no que a gente vê. Tem vícios ocultos. No chocolate vicia. Não vicia, né? É só 2 coisas que vicia, né? Segundo um sábio. Pra quem não sabe, o nosso amigo aqui falou que tem 2 coisas que vicia. O editor falou que tem 2 coisas só que vicia. Mas o chocolate vicia. Ele acaba sendo... Não vicia. Não, você cria o hábito. Ele de cria o comer hábito, chocolate. O chocolate, ele cria um hábito na nossa vida, onde nós queremos a cada dia. Outra coisa é o café. Espero que você não tome, viu? Mas o café acaba fazendo isso. Tem gente que não toma, que dá dor de cabeça. Minha irmã, se ela não toma o bendito do preto dela lá toda manhã, ela fica com dor de cabeça, filha. O dia inteiro. Eu até. conheço gente também. Aí que o dor de milagre, é coisa milagrosa. Ela faz assim, ó. Passou a dor de cabeça. É incrível, ela colocou na boca, nem engoliu, nem sentiu o gosto, ainda já passou a dor de cabeça. Porque aquele vício ali acaba se tornando na sua cabeça e te moldando a você sentir um prazer. Sim. E aquele prazer acaba sendo uma coisa gostosa na sua vida. Por quê? Porque a gente sente o prazer nas coisas poucas. A gente está tão acostumado com coisa ruim que a gente sente o prazer. Quando vê uma coisa boa, às vezes a gente não sente prazer. E nem como você come uma verdura, come uma castanha, come uma comida sem carne. Nossa, que coisa ruim. Deve uma carne, tudo gordurosa você come, né? Só vive até os 30 anos, não sabe por quê, né? E é bizarro de pensar, né? Porque desde quando que tatuagem e piercing são as únicas coisas que estragam o templo do Espírito Santo e o sedentarismo e a compulsão não? Então é uma coisa pra se refletir, né? Porque ultrapassa o limite, se torna um pecado quando aquilo tá me levando a desonrar a Deus. Os meus pensamentos se afastaram dele, quando tudo que eu penso é no meu próprio prazer, no meu próprio bem-estar, naquilo que o que eu estou fazendo tá me gerando, vira uma vida egocêntrica, né? Eu penso naquilo que é só pra mim, pro meu benefício. E tem uma coisa que eu tava assistindo esses dias do Rodrigo Silva num podcast com um ex-satanista. E ele disse assim que tatuagem a pessoa só faz quando ela está num momento bem terrível da vida dela, bem obscuro. E às vezes acontece na nossa vida, não só com tatuagem. De tatuagem foi uma coisa que ele falou. Sim. Mas às vezes o pecado entra na nossa vida e a gente faz ele porque a gente está num momento tão obscuro na nossa vida que a gente não consegue enxergar que aquilo se torna. Tem uma outra passagem, tem outra coisa que eu lembro agora, que outra história. O Ivan Saraiva, ele estava viajando com o Anticristo. Ele sentou bem do lado do Anticristo. Nossa. E daí ele começou a trocar ideia com o Anticristo e tudo mais. Daí o Anticristo falando que era Cristo, eles começaram a trocar ideia e tal. Eu sei que no sermão que ele estava comentando, ele falou assim: eu sei que o Anticristo estava errado, mas se eu não tivesse isso tão convicto na minha vida, o Anticristo ia me mudar. O Anticristo ia fazer eu mudar de opinião, ele ia fazer eu acreditar nele. Por quê? Porque a gente vive a verdade de maneira errada. E ele vive a mentira pensando que é verdade. Sim. E aquela mentira que ele está pensando que é verdade instrui as pessoas, mudam as pessoas, e se eu tivesse mais um pouquinho, ele ia me mudar também. Sim. Isso ele falando. E isso acontece com a gente. Às vezes a gente está olhando uma coisa, aquela coisa está motivando a gente, está tirando a gente do ponto certo, que aquela mentira está se tornando verdade para nós. Está se tornando uma coisa comum. É aí que entra o hábito. Esses hábitos, eles nos atrapalham tanto que a gente não consegue mais discernir se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Aí se torna uma coisa comum na nossa vida. O que a gente não pode deixar é esses hábitos se tornarem automáticos. O que é um hábito automático? É uma coisa que você faz sem pensar. Esses dias eu estava dirigindo com a Fran e eu parei bem no pico da subida, eu subi a subida. E ela tem um probleminha que ela não consegue muito controlar a embreagem ainda, né? Ela tá aprendendo, tá indo bem ainda. Aí o que acontece?
Aí ela parou e daí ela disse, Rafa, como é que você fez? Daí eu parei, nossa linda, eu não sei te explicar. Porque foi automático. Daí eu voltei, dei a volta na quadra, parei, fiz de novo, prestando atenção no que eu estava fazendo e subi. Aí eu expliquei para ela, daí eu falei, ó linda, faz assim que faz, assim que faz, assim que faz. Por quê? Porque aquilo se tornou automático. Você dirigir é uma coisa automática na minha vida. E às vezes esse pecado ele se torna uma coisa tão automática que esse vício ele fica muito difícil de você enxergar. Aí você não sabe como é que você escapa dele, né? Exato. E é por isso que para você escapar é somente com a ajuda de Deus mesmo. Meu, e falando no quesito de hábitos, quais hábitos a gente pode criar para poder fortalecer a nossa mente, para que no quesito de tentação, para que a gente seja forte no momento de passar pela provação, para ser firme ali durante a tentação? Quais hábitos vocês acham, na opinião de vocês, assim, justifiquem a resposta de vocês? Justifique a resposta. Eu acho que um hábito, para nós conseguirmos mudar ele, primeira coisa é você seguir o manual. Quando você compra um equipamento novo, você vai usar aquele equipamento pela primeira vez. Se você nunca viu aquele equipamento, você vai saber usar? Não. Eu comprei uma Wi-Fi esses dias ali, que a Fran queria para fazer as batatas saudáveis, umas coisas assim. Eu não sabia nem ligar o treco. Eu tive que pegar o manual, estudar para ver o que serve cada botãozinho daquele para me ligar e conseguir fazer. Eu acho que para nossa vida, para a gente ter esses hábitos mais saudáveis, nós temos que ler o manual. E o manual está onde? Na palavra de Deus. E você que está em casa não pode dar desculpa que não gosta de ler, não, viu? Porque tem do Cid Moreira gravado agora, viu? Só você botar ali no Spotify, clica ali, você vai escutando onde você está ali, no lugar de estar escutando essas musiquinhas aí, vai descer. Escuta o Cid Moreira, a voz dele é boa, viu? Cid Moreira. É a voz da profecia. E o legal, sabe qual que é? Que quando você está escutando, ele dá voz assim, ele fala, os trovões entraram, daí faz barulho de trovão, é assim, bem legal. Então como é que é a voz certa? Vai. Pera aí. Salmos 92, versículo 3. Muito bem, que horas aqui? Não, melhor não. Entenderam, gente? Escuta o Cid Moreira aí, por quê? Porque quando você escuta o Cid Moreira, você está escutando a Bíblia também, e o hábito ele vai se tornar mais acessível para você conseguir enxergar. Sabe aquele cabresco de cavalo, falando de novo? A Bíblia te faz assim, ó, ele abre, você consegue enxergar para os lados. É isso que a Bíblia faz. Só que muitas vezes a gente não lê, né? Se a gente lesse, a gente teria um pouquinho mais de clareza. Eu não falo só de vocês, falo de mim também. Se nós criássemos esse hábito, nós venceríamos mais fáceis a tentação. Se você for olhar, a lição aqui, ela não falou nada mais essa semana do que Jesus fez, que foi utilizar a palavra de Deus. Notaram que toda vez que Satanás veio a tentar Jesus, o que ele falou? Está escrito. Né? Por que ele falou? Porque ele conhecia o manual. Se Satanás nos tentar, nós vamos conseguir falar está escrito para ele? Já pararam para pensar? Eu paro para pensar isso todo dia. Porque às vezes a gente está pensando que com as nossas próprias forças a gente consegue vencer as tentações. E é difícil, porque a lição de segunda falou muito disso, né? Que as tentações elas são muito intensas. Desculpa, e realmente é muito intensa. Porque Satanás ele sabe aonde ele vai em você. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. Exatamente, ele sabe. Ele não vai colocar um copo de bebida para quem não é propício à bebida. Ele não vai colocar uma mulher bonita na frente de um marido se ele sabe se a tentação do homem não é uma mulher bonita. Sim. Agora, se a tentação do homem é uma mulher bonita, o que ele vai fazer? Vai colocar. Você vai estar rolando o Facebook e vai ver uma mulher bonita ali. Pro cara que bebe, você tá rolando no Facebook, vai vir uma cerveja trincandinha, assim. Pro cara que bebe, pra gente não é nada, mas pro cara que bebe aquilo dá uma sede, assim, parece que dá uma agonia no pescoço. E é. Por quê? Porque Satanás, ele é astuto, ele sabe aonde pegar. E aonde ele pega, machuca. Ellen White tem uma frase dela que ela fala que Satanás, hoje, ele tá colocando pedrinhas na nossa frente. Mas no finais dos tempos, ele vai começar a colocar rochedos. Imaginem comigo, gente, diretores, se nós estamos jovens, se nós estamos sofrendo... Diretores também. Se nós estamos sofrendo com pedrinhas, imagine a hora que vem
uma pedra gigante na nossa frente. Como é que nós vamos passar? A gente só passa se a gente falar assim, está escrito. E a gente só consegue falar está escrito se nós estudarmos. É a mesma coisa uma criança minha que se machuca lá no colégio. Se ela se machuca, ela cai, ela bate, ela quebra a perna. Se eu não souber como agir, eu vou conseguir melhorar aquela pessoa? Vou conseguir salvar a vida dela? Salvar a vida não, né? Mas eu vou conseguir salvar o membro dela, por exemplo, que se quebrou? Não. Eu não vou conseguir. E é capaz de eu piorar, porque da maneira que eu pego, se eu pegar errado no braço dela, por exemplo, se quebrou o braço, eu vou piorar a situação. Eu posso estourar um ligamento, eu posso fazer qualquer outra coisa. Então eu tenho que saber como lidar. E assim também com Deus. Nós temos que saber como lidar com essas tentações. Se nós não soubermos, nós não vamos conseguir vencer. Uhum. E eu penso também que existem determinados momentos da vida que parece que a gente tá até fraco emocionalmente, assim. E a gente não tem forças para lutar contra os problemas que aparecem. Mas o Dr. César Vasconcelos, ele fala sobre alguns tópicos que a gente pode seguir para que a gente consiga ter uma mentalidade mais forte. Porque saúde mental e força mental são duas coisas completamente diferentes. Há pessoas extremamente ricas que são fortes mentalmente, mas que lutam, por exemplo, com a questão da depressão. Então, para que a gente consiga ser forte mentalmente, para conseguir lidar com esses problemas, é parar de sentir pena de si mesmo. Se você está inserido em um mau hábito, não consegue parar de lutar, não consegue vencer isso, não tenha pena de si. Assuma a responsabilidade no contexto que você mesmo se enfiou. Tomar a responsabilidade para si faz com que eu pare de achar que eu sou uma vítima da vida, né? Não desistir no primeiro fracasso. Tem coisas que a gente não vai conseguir de primeiro. Parar com um mau hábito, desistir de um vício. Não fugir das mudanças que a minha vida necessita. Todos nós temos coisas que a gente precisa mudar. E há coisas que não tem como fugir. E colocar metas realistas. Não adianta a gente achar que alguém que luta com um vício tremendo, no outro dia vai ser nova criatura, assim, sem resquícios da vida passada. Tem coisas que vai ser progressivo. Praticar hábitos saudáveis e procurar fazer algo difícil todos os dias, por mais que você não goste. Isso torna alguém mentalmente forte. É igual a prática de exercícios físicos. Por mais que eu não gosto, mas eu pratico isso, cientificamente é comprovado que o cérebro vai criando novas ramificações quando ele vê que você está fazendo algo que não gosta e você não vai parar, para que você se torne capaz de enfrentar aquilo. É igual quando você está correndo. No começo dói muito, mas quando você não para, o teu cérebro começa a liberar mais endorfina para que você termine o percurso inteiro. Você tem força mental para realizar aquela atividade. E tolerar emoções que são desconfortáveis com o tempo. Existem coisas na nossa vida que a gente precisa aprender a praticar para que a gente se torne emocionalmente forte. A tentação vai mexer com tudo em nós. Com nossa mente, com as nossas emoções, com o nosso físico. Mas quando a gente busca se fortalecer em cada área, a gente cria barreiras as quais Satanás não consegue ultrapassá-las. Principalmente quando a gente coloca Cristo em primeiro lugar e se utiliza do está escrito, né? Para que a pessoa fique inabalável. E o interessante que ela falou é essa questão de vencer os desafios todos os dias. Uhum. Tem amigos meus que têm alguns vícios, principalmente o homossexualismo, pessoas que venceram esse vício, que é uma doença, Sim. conseguiram vencer esse vício e chegou para mim e falou: Rafa, não é fácil. Todos os dias eu luto. Quando eu vejo um homem bonito na rua, quando eu vejo... Isso é casado e tem filho hoje, né? Esse meu amigo. E é casado e tem filhos. E ele me falou isso. Não foi que eu deixei de gostar. Eu ainda tenho esse vício, porque ainda todos os dias quando eu olho eu sinto alguma coisa. Só que a minha luta é diária. Todos os dias eu olho aquilo, eu sei que é errado, então eu não vou fazer. E isso acontece com todos os nossos vícios. Às vezes, gente, o vício tá aqui também, né? A gente fala tanto de celular, né? Mas às vezes a gente gasta muito tempo no celular. O nosso vício está tão grande que a gente tá aqui, cara. A gente não sabe nem no que a gente tá mexendo. É ou não é? Às vezes você se pega ali, ó, você tá aqui, ó. Mas o que eu ia fazer? Por isso que eu sou contra, gente, de usar celular como Bíblia. Eu sou muito contra, gente. Às vezes quando eu vou pregar, eu falo: gente, por favor, não tragam. Não usem. É um apelo que eu faço. Sabe por quê? Você tá com a Bíblia aqui. Aí o bendito grupo do WhatsApp tá lá naquele grupo da promoção do projetor. Tá lá no grupo da promoção, que você tem um monte, né? Rei da promo, desconta, um monte de coisa. Tá lá.
Aí estoura a promoção que você queria lá, ferro de passar roupa de 220 Achei, mandou a notificação. 220 por R$ 79,90, Nossa. 15 cupons. Você tá lá lendo a Bíblia no culto de sábado. Eu quero R$150. Quando você vê, você comprou o negócio. É ou não é? Durante o culto, durante a pregação, no momento É ou não que é? a Aí você vai adoração. olhar pro pastor, você não sabe nem onde que ele tava. Você olha lá, onde que esse cara tá em Nárnia? Não sei, porque você não pegou o contexto da história. E era simples um vício. E o vício é tão grande que você tá ali mexendo e você não sabe. Vocês já se pararam? Já se pararam e começar a caçar aplicativo para mexer porque você não tem o que fazer? Você cansou de olhar Facebook, você cansou de olhar Instagram, você cansou de olhar qualquer outro que tem agora? TikTok? X. Como é que é o X lá? O No Twitter. Twitter lá, que não é mais Twitter, é X lá, do Musk lá, do carro elétrico. Aí você vai mexer lá, você cansou, você começa a caçar aplicativo, daí você vai lá, você abre o Copel lá pra ver tua conta, você vai abrir o Sanepar. A gente não O abre jovem- papel, Vocês não. não, acho né? que não. Tô muito nova. Mas a gente que é casado faz isso. A gente abre porque a gente tá caçando o que fazer. Por quê? Porque aquilo é um vício tão grande que se tornou que você não consegue viver sem. Você quer ver a diferença? Uma coisa massa? Uma coisa bem legal. Uma coisa Ver bem meu legal. extrato, né? Você quer ver? Se você sai e esquece a blusa, você volta a buscar? Não. Se você sai e esquece o celular, você volta a buscar? Volta. Volta ou não volta? Volta. Você tá dentro do ônibus, quase chegando no serviço, você olhou, você volta pra trás, você desce do ônibus, paga mais uma passagem, volta, depois paga mais uma passagem, só pra pegar o celular, porque ele se tornou um vício. Eu queria comentar uma coisa da lição que fala sobre isso, que fala assim, ó: devemos lembrar que a mente é um campo de batalha, onde os efeitos das nossas batalhas mentais determinam o curso da nossa vida. O capacete do cristão é a certeza da salvação, uma defesa impenetrável contra os ataques do inimigo à nossa mente. Interessante esse falar de cursor de vida, né? Por quê? Porque o curso da nossa vida, ele está determinado para onde? Para salvação. E o interessante é que a Bíblia nos diz que hoje nós já estamos salvos. Nós já estamos salvos. Porque quando Cristo morreu, ele salvou toda a humanidade. Basta nós aceitarmos ou não. É a mesma coisa quando Cristo chega e te dá, uma pessoa chega e vai te dar R$100. Quando ela te oferece R$100, ou um presente, não é R$100, né? R$2 ou presente misterioso, né? Você tem a oportunidade de aceitar ou os R$2 ou o presente misterioso. Não tem? É assim com Cristo. Cristo, ele te deu a salvação. Você tem a oportunidade de aceitá-la ou não. Quando você tem um vício e você peca, você não está aceitando a salvação. Quando você consegue ter a mente saudável e vence as tentações, você começa a aceitar a salvação. Interessante pensar nisso, né? Porque nós não devemos pensar se nós somos salvos ou não. Nós temos que estar pensando o que nós estamos fazendo é certo ou não. Se a nossa mente está blindada ou não. Interessante. Não tem nem comentário depois de tudo isso, né? Gente, queria saber de vocês, pra gente poder finalizar. Ana, um recado ou alguma coisa que você gostaria de deixar como princípio, assim, para os jovens terminarem a semana, para que eles, tipo, tenham em mente isso. Um último recadinho para os nossos jovens. Fazendo um gancho da última lição que a gente fez, sobre o autoconhecimento. Há vícios que hoje você pode estar passando que você acha que alguma coisa te levou a isso, mas você não sabe dizer o porquê. Quando a gente tem o autoconhecimento, a gente sabe dizer se aquilo que eu estou passando, aquele mau hábito cultivado, ele é fruto de uma dor física ou emocional. Você está lutando, às vezes, contra a compulsão alimentar, porque você é uma pessoa extremamente ansiosa, não lida bem com a sua própria autoestima, passou, por exemplo, por um tipo de abuso, ou está várias horas no celular porque não consegue resolver algum problema que você tem vivido, com a pressão no trabalho, com a pressão nos estudos. A minha orientação e a minha dica de tudo que a gente falou hoje é para que você aprenda a conhecer o que está desencadeando as suas compulsões em diversas áreas da vida, para que você consiga tratar não só o problema, mas a causa. E Cristo, ele está disposto a te ajudar no que for necessário para isso, porque nada que é bom vem fácil.
querendo ou não. Então, nem um bom hábito, nem um bom estilo de vida, mas para que a gente caminhe ao lado de Jesus, vai ser necessário trabalho árduo, perseverança, mas quando nós cooperamos com Deus, Ele trabalha em nosso favor. E a gente não está sozinho para que a gente tenha uma mente saudável, bem como um corpo também. Nosso querido regional, Gente, dê a nossa última orientação. uma coisa que eu falo para vocês é que nós não temos limite. Quando nós estamos no fundo do poço, quando nós estamos viciados em alguma coisa, nós não temos limite se nós estivermos com Cristo. Cristo, ele sempre vai ter a solução para todos os nossos problemas. Em Josué 1,5 ele diz: eu nunca vos abandonarei. E um detalhe que eu falo para vocês, gente, se você está num vício, qualquer vício que seja, e você está vendo que você não consegue com as suas próprias forças, busque ajuda. Procure uma pessoa capacitada para isso. Procure um amigo, seu amigo, você não quiser confiar nele, procure o seu pastor. Se você não quiser confiar no pastor, procure uma ajuda especializada nisso, procure um psicólogo, procure uma pessoa que vai poder te ajudar. Porque às vezes a gente pensa que a gente está cadeado naquele vício e a gente vai conseguir sair sozinho. Só que muitas vezes a gente não consegue. A gente pensa que a gente ainda não foi no nosso limite, só que a gente já está no nosso limite faz tempo. E somente uma pessoa vai conseguir nos ajudar. A gente confia muito em Cristo. Cristo, ele tem poder para nos ajudar, mas ele usa pessoas também para nos ajudar. Então, quando você conversar com o pastor, se você conversar com o teu diretor jovem, converse para que ele consiga entender a tua situação e consiga te ajudar da melhor maneira. Nós estamos aqui para te ajudar. As pessoas que estudaram para isso estão lá para te ajudar. Muitas vezes a gente tem medo de um psicólogo, né? A gente fala: eu não sou louco para ir no psicólogo, eu tenho essa restrição. Todos têm essa restrição automática. Vai falar de ir no psiquiatra: nossa, eu sou louco, vou tomar uma tarja preta. Mas não é assim que funciona, porque eles estão ali para te ajudar. Às vezes é só uma orientação que ele faz. Às vezes você precisa realmente tomar um remédio. Só que aquilo ele usa para a sua vida, para te transformar, para conseguir te tirar do fundo do poço. E o interessante de tudo isso, quando a gente vai ficando mais velho, vocês ainda são muito novinhos, quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo que às vezes se você fizesse aquilo muito antes, aquilo já tinha mudado a tua vida, você perdeu muito tempo com aquilo. Sim. E às vezes você tendo esse contato com essa pessoa, ela consegue te ajudar tão rapidamente que você vai ter a vida inteira aí para se consertar e para ajudar as outras pessoas, aconselhar as outras pessoas também, porque você consegue aconselhar alguém se você já viveu por isso. Então busque a ajuda de um profissional, busque a ajuda de Deus e que a gente consiga vencer essas tentações aí juntos. Eu acredito que não tem uma forma melhor de finalizar hoje, a não ser lendo um versículo da Bíblia, que se encontra em Marcos, no capítulo 14, no versículo 38. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, de tudo que a gente falou aqui hoje, eu acredito que o fator principal para que a gente fortaleça a nossa mente, para que a gente não entre em tentação, é vigiar e orar. Ah, mas como vigiar e orar? Cara, Deus está ali a todo momento para te escutar. Você falou sobre, busque ajuda com o seu diretor, com o pastor e tudo mais, mas, Deus está ali a todo momento. Por que a gente costuma tanto esperar fazer o nosso pedido de oração só na classe, no sábado de manhã ou na quarta-feira, no dia de pedidos e agradecimentos? E aí a gente esquece que, a gente consegue fazer esse pedido a qualquer momento, porque Deus está ali do nosso lado. E quer ver uma coisa, Júlia, que o pessoal fala muito? Eles falam assim, para você conversar com Deus, você tem que estar de olho fechado. E às vezes nossa oração não passa do teto. Mas isso não existe, gente. Lá no colégio, às vezes as crianças falam: prof, o que você está fazendo? Às vezes eu estou conversando com Deus em voz alta. Não tem nada a ver com a história. Às vezes eu estou reclamando com Deus, às vezes eu brigo com Deus também. Você está reclamando com Deus, ou você está agradecendo Deus. Está conversando com Ele em voz alta, porque Deus é o teu melhor amigo. Você pode conversar com Ele de maneira qualquer maneira. Se você quiser conversar com Ele com o olho aberto, Ele vai estar ali. Se você quiser conversar com Ele andando na moto, a moto é mais que eu converse com Deus, porque você não vai pensando nada, você vai conversando, pensando nas coisas boas. Essa é a maneira. Deus ele sempre vai estar ali para te escutar. Eu já passei muita vergonha, gente, falando sozinha assim, a galera chegava o que você está fazendo? Eu tô conversando com Deus. Silêncio, falando com Jesus, deixa ele escutar. Às vezes eu tô brabo lá, pensando que alguma coisa não dá certo, eu falo: Deus, por que tá... É que as profs, você tá brabo com quem? Eu falo com Deus: meu Deus, como é que você tá bravo com Deus? Assim que eu fico assustado, né?
Mas às vezes a gente fica bravo com Deus. Por quê? Porque a gente não fica bravo com o nosso melhor amigo. A gente fica, não fica? Fica irritado. Se acontece alguma coisa, você fica irritado. E por quê? Por que você não fica com Deus? Você fica com Deus, depois você vai lá e pede desculpa com Ele. É melhor você fazer isso do que ser falso com Deus. Né? Tá lá fazendo oração lá. Oração rezada que eu falo, né? Você fecha o olho. Senhor, meu Deus, obrigado por isso, isso, isso. Boa noite, amém. Você nem que tá contando pra Deus, Deus não sabe nada. E às vezes ainda na nossa oração à noite, Você a gente leu, dá né, que tá aquela escrito? enganada, né? Começa a orar, você termina no outro dia quando você acorda. Mas Deus é nosso melhor amigo, gente. A gente não precisa orar. É que a gente fala pra gente orar 3 vezes ao dia, pra gente ter um hábito. Mas depois que você ora 3 vezes ao dia, você não precisa mais orar. Por exemplo, você vai dormir, você não precisa fechar o olho e orar. Você pode deitar ali e conversar com Deus. Ele tá deitado do teu lado. Ele não tá ali do teu lado? Tá, não tá? Você conversa com ele. Deus, obrigado por isso. Obrigado por o Senhor ter me ajudado hoje. Obrigado por eu não bater na moto. Obrigado por eu não cair da moto. Obrigado pela comida. Obrigado por isso. Obrigado por eu não ser picado por uma cobra. Amém. Tem muitas coisas. É só você agradecer e conversar com Deus. Às vezes a gente acha bobo, né, falar isso. Mas Deus, ele só quer isso. Ele quer que a gente conviva com ele. Sabe por que a gente deve conviver com Deus? Porque lá no céu, o que nós vamos fazer? Estar com ele diariamente. Do jeito que você conversa com teu amigo, você vai conversar com Deus no céu. E se conversar com Deus é chato aqui, o que você vai fazer no céu? Vai conversar com ele lá? Não vai, então teu lugar não é lá. Infelizmente é isso que acontece. Você tem que ter um convívio com Deus, achar gostoso aqui, para quando você chegar aqui num pedacinho do céu, para quando você chegar no céu, você vai conversar com ele direto. Meu, já que a gente entrou nesse quesito de oração e tudo mais, vamos falar com Deus? Vamos orar? Acredito que não é só o Espírito Santo que esteja falando aqui que a gente realmente precisa abrir o nosso coração e falar com Deus. Mas o momento também pede. Então eu gostaria de convidar, Pirolo, faz essa oração pra gente. Vamos orar sim. Senhor nosso Deus, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar conversando com o Senhor. Que a cada dia isso vire um vício na nossa vida, vire um hábito realmente, que nós possamos conversar com o Senhor a todos os momentos, que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor e que nós possamos conversar com o Senhor como o Senhor é o nosso melhor amigo. Que tudo que nós façamos seja para honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor conceda força na nossa mente, sabedoria, para que nós possamos vencer todas as armadilhas. Se alguém aqui está assistindo esse vídeo, está precisando de uma ajuda, que o Senhor capacite as pessoas para ajudar, capacite ele também, que ele possa pensar nas coisas corretas e que eles possam buscar auxílio. Fique conosco, que nós possamos estudar essas próxima lição dessa semana, que o Senhor possa nos dar clareza, nos possa dar entendimento, que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do teu santo nome. Fique conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, gostaria de agradecer vocês por estarem aqui. Já ia encerrar sem eu agradecer, né? Eu pensei que o carinha da TI ia só fazer aqui, assim, ó. Acho que passou o tempo já, gente, desculpa. Gente, mais agradecendo vocês, muito obrigada por aceitarem mais uma vez o convite, por estarem aqui com a gente. Bom, se vocês quiserem dar tchau pro pessoal, fiquem à vontade. Cliquem no sininho aqui, gente. Curta, compartilha, viu? Compartilha. Comenta. As pessoas devem escutar cada dia mais essas mensagens. Eu não falei aqui, falar de novo. Curta e compartilha aqui embaixo do sininho. Gente, mas é isso. A gente conta com a presença de vocês no próximo episódio. A gente agradece também pela companhia de estarem aqui até esse momento. Sei que demorou um pouquinho, mas obrigada por terem continuado com a gente. E, enfim, convidem os seus amigos. Se você está assistindo sozinho hoje, é justamente porque você não convidou eles. Então, convidem os seus amigos, preparem uma pipoca, façam esse momento de preparação para que a gente possa estar juntos aí na próxima semana. E se lembre, Caleb o ano todo, viu? Caleb não é só em janeiro. O ano todo Caleb, viu? Isso aí, E gente. é isso, gente. Vamos encerrar antes que ele fale mais alguma coisa.